Fala galera, eu sou o Lucas e estou aqui para mais um vídeo. E hoje é dia de comentarmos sobre um dos filmes mais emocionantes, tristes e incríveis ao mesmo tempo. Se você assistiu o anime de Bunny Girl Senpai, então se prepara, porque o filme Rascal dos Not Dream or Dreaming Girl entrega tudo aquilo que a gente ama na série e multiplica por 10 no drama, na emoção e no sofrimento. E antes de começarmos, já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, porque como eu falei no vídeo anterior, eu vou trazer um vídeo não só sobre esse filme, mas também sobre os filmes número 2 e número 3 de Bunny Girl, e que eu vou trazer no canal antes da estreia da segunda temporada. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. E claro, comenta aí se você já assistiu esse filme e qual foi a cena que mais te destruiu emocionalmente. Bora sofrer juntos, porque esse filme não poupa ninguém mesmo. Agora sim, bora pro vídeo. Se você achou que o anime já tinha cenas fortes e emocionantes, então se prepara, porque esse filme destrói qualquer estabilidade emocional que você tenha. Aqui a gente continua acompanhando a história de Sakuto e Mai, que agora estão namorando e vem daquele sonho de casal que todo mundo queria. Só que tudo muda quando uma pessoa muito importante do passado do Sakuto acaba aparecendo para ele. Na verdade, não uma pessoa, mas sim duas pessoas. E a partir daqui, o filme não dá trégua. Mas fica tranquilo, porque esse vídeo eu separei em partes. A primeira parte vai ser a parte sem spoilers, e que é para você entender o contexto e a importância desse filme. E também porque ele é uma continuação direta da série de TV. E que vai ser muito importante também para a segunda temporada, assim como os demais filmes que eu vou trazer vídeo futuramente. Então não se preocupe, eu não vou dar spoilers na primeira parte. Quando começar a parte com spoilers, eu vou avisar. Porque aí sim, a gente vai entrar em detalhes em várias partes do filme e várias partes aí que fazem você chorar litros e litros aí de lágrimas. Então vamos começar a parte sem spoilers. E bom, para você entender, esse filme não é um extra, nem um spin-off e também nem um filler, porque ele é uma continuação direta do anime. Acaba a série de TV e depois vai para esse filme, e que adapta os volumes 6 e 7 da Light Novel. E que aqui a gente vê o Sakuta agora no segundo ano de ensino médio, curtindo uma fase tranquila da vida, depois de tudo que rolou na série de TV. E o melhor, ele está oficialmente namorando a Sakurajima Mai há 6 meses. Só que como sempre, a paz dele não dura muito, porque ele sempre tem que resolver um caso envolvendo a síndrome da adolescência, como ele fez na primeira temporada ali com várias garotas que apareceram. Só que o que quebra completamente a calmaria é o reaparecimento da Makinohara Shoko, uma garota que foi muito importante no passado do Sakuta e que vive constantemente aparecendo na série para ele. Ela apareceu na versão adulta dela, a versão da faculdade, lá no passado do Sakuta, só que depois de um tempo ela ficou em off. Só que nesse filme ela volta no começo para a surpresa do Sakuta e também da Mai, e que foi uma coisa muito curiosa e que provocou de certa forma a Mai, até porque essa Makinohara aí que apareceu foi uma pessoa muito importante para o Sakuta e que ajudou ele no passado. Mas esse filme não traz só uma versão da Shoko, porque temos duas versões dela nesse filme. Uma delas é uma criança no fundamental e a outra é a versão adulta dela, e que está na faculdade. E essa situação, que já começa super estranha, rapidamente se transforma em um dos dramas mais pesados que esse universo já entregou. A gente logo de início já descobre que a versão mais jovem da Shoko está sofrendo com uma doença cardíaca extremamente grave. Ela precisa urgentemente de um transplante de coração, e que sem isso ela não vai sobreviver. Então essa parte de início já te destrói completamente, porque uma personagem muito importante para o protagonista pode morrer futuramente. E como sempre acontece nesse universo, não é uma questão só de doença. Isso está ligado diretamente ao sobrenatural, às linhas do tempo e às distorções causadas pela síndrome da adolescência. E é aqui que o filme coloca o Sakuto e a Mai diante do dilema mais pesado de todos: até onde você iria para salvar alguém? Esse filme não foca só na Makinohara Shoko, mas também foca no casal principal, fortalece mais ainda a relação do Sakuto com a Mai. Esse filme não é só sobre romance, ele fala sobre destino, escolha e sacrifícios. A pergunta que ele joga na cara da gente é bem direta: você abriria a mão da sua própria vida para salvar alguém? E a resposta não é nada simples. Então se prepare para ver o casal mais amado dos animes sendo colocado numa situação completamente insana, onde qualquer escolha gera dor, perda e sofrimento. E tudo isso vem junto com aquele humor sarcástico do Sakuta, os diálogos inteligentes, os momentos fofos e tensos, tudo que fez a gente se apaixonar pela série, agora muito mais intenso. E bom, visualmente o filme é incrível, não tem do que reclamar, a animação tá muito boa, principalmente nas cenas mais emocionantes, onde tem que ter impacto, as expressões dos personagens, o cenário, a fotografia, tá tudo impecável. A trilha sonora, cara, simplesmente tá perfeita, porque ela encaixa perfeitamente nas cenas mais emocionantes do filme, principalmente na cena mais emocionante e tensa do filme, e que faz você ficar em desespero. Ela dá um up na cena que você fica desesperado para saber o que vai acontecer, porque o que você viu aí nesse filme você não acreditou, e essa música entrou nessa cena para te destruir completamente. E bom, os dubladores simplesmente entregaram tudo nesse filme. Cada palavra, cada suspiro, cada grito de desespero é real, é intenso e doloroso, e você sente no filme. Então assim, esse filme vai para um lado um pouco mais diferente do que vimos na série de TV. Temos uma tensãozinha na série de TV, mas não uma tensão tão grande quanto foi nesse filme, porque temos uma certa parte aí que eu já comentei várias vezes aqui desde o início,
que é uma parte muito importante e impactante dele, e que te pega de jeito, e com certeza você vai se surpreender quando começar agora a parte com spoilers, porque agora vamos iniciar a parte com spoilers. Se você não quer spoilers, pode parar por aqui, porque as minhas impressões sobre esse filme sem spoilers param por aqui. E agora vamos começar a dar os detalhes, aquelas partes mais importantes e impactantes picam na minha cabeça, e eu não vejo a hora de eu comentar sobre elas. Então, começando a parte com spoilers, como eu disse antes, o Sakuta ele descobre que a Shoko ela está gravemente doente, que ela tem uma doença cardíaca e que ela só vai se recuperar com um transplante de coração, porque a doença no coração dela não vai se curar sozinha. Mas aí vem a revelação mais pesada, porque a versão adulta da Shoko só existe no futuro porque ela recebeu esse transplante de uma pessoa. E quem seria essa pessoa? O próprio Sakuta teve seu coração doado para Shoko. Tudo isso porque ele acabou sofrendo um acidente de carro na véspera de Natal e teve uma morte cerebral. E o seu coração é o que salvou a Shoko. E essa parte também explica um outro mistério da série, a cicatriz do Sakuta, porque explica como ele conseguiu essa cicatriz. Porque como foi dito, o Sakuta foi atropelado e logo depois teve seu coração doado para Makinohara. E nessa parte que a Makinohara do fundamental passa mal, ele percebe tudo isso, porque essa ferida começou a se abrir. Então tá explicado porque a ferida do Sakuta sempre abria quando ele encontrava a Makinohara mais velha, porque a Makinohara mais velha está com o coração dele, e não pode existir dois corações do Sakuta. Então assim, essa revelação por si só quando acontece, e o Sakuta e a Mai se ligam disso, todo mundo se liga que é isso que manteve a Shoko viva, muda o rumo do filme, porque antes era um filme calminho aí, onde tínhamos as versões da Shoko aparecendo e o mistério em volta delas, só que logo depois que vem essa informação, que vem essa revelação, tudo muda, tudo começa a ficar mais tenso, porque é um baita choque para todo mundo que conhece o Sakuta e quer viver com ele. E bom, de um lado, o Sakuta ele quer viver com a Mai, só que ele também não quer tirar a vida da Shoko, ele não quer que ela perca a vida dela e que ela não viva a vida dela, ele simplesmente quer salvar todo mundo, e ele fica com essa indecisão, porque se por um lado ele ficar com a Mai ao lado dela na véspera de Natal e não encontrar a Shoko, ela não vai receber o coração dele, e futuramente ela não vai se tornar adulta e a versão mais nova dela vai acabar morrendo, e ele fica nesse dilema do que fazer. E bom, a Shoko, ela não quer que o Sakuta se sacrifique para salvar ela, ela simplesmente no filme, ela tenta fazer com que ele fique com a Mai e não encontre ela, para que no final ela não receba o coração dele, só que em certo momento ele acaba se ligando do que ela tentou fazer para que ele não salvasse ela, e nesse momento ele acaba tomando a decisão mais difícil da vida dele, ele simplesmente vai se sacrificar para salvar a Shoko. O Sakuta ele vai até o local, só que no momento em que o carro vem, quem aparece é a Mai, que acaba empurrando o Sakuta e sendo atropelada no lugar dele, para o desespero de todo mundo, principalmente do Sakuta, que acabou vendo a sua namorada sendo atropelada e consequentemente morrendo no lugar dele, e que foi a parte que foi um baita desespero para todo mundo e para ele. E essa cena não tem como, cara, ela destrói qualquer um, simplesmente chocou todo mundo que viu essa cena no filme, porque não tem como, você gostou de uma personagem que você viu desde a primeira temporada, indo desse jeito, te destrói completamente. E se tratando de Bunny Girl, podia muito bem acontecer dessa parte ser fixa, porque desse anime não dá pra duvidar nada do que eles podem fazer para o futuro da série. E bom, ver o Sakuta desmoronando, gritando e implorando é uma das coisas mais tristes que qualquer fã de anime já viu. E bom, essa parte em que o Sakuta ele está sofrendo muito, serve muito para a decisão futura que ele vai tomar, porque logo depois a Shoko adulta acaba aparecendo na frente dele e dando uma chance para ele. Ela revela que existe uma maneira dele de voltar no tempo para tentar consertar tudo, porque na verdade nessa parte do filme é revelado que na verdade ele está no futuro e não no presente. O Sakuta ele está achando que essa parte aí que ele está sofrendo com a morte da Mai é o presente, mas na verdade é o futuro. É um futuro gerado pela síndrome da puberdade da Makinohara Shoko, e que ele tem a oportunidade de consertar esse fato de que a Mai morreu voltando para o presente. Só que tem uma coisa, voltar para o presente, impedir que a Mai faça isso e também impedir que o Sakuta do presente também faça isso, tente se sacrificar pela Shoko, significa que eles vão deixar a Shoko sem um transplante de coração e consequentemente ela vai acabar morrendo. Só que é uma coisa que ele não pensa duas vezes, ele já viu como é a vida dele sem a Mai, e ele não quer ficar sem a Mai e também não quer se sacrificar para deixar a Mai de lado. Ele já tomou sua decisão, ele acaba aceitando a ideia da Shoko e acaba voltando no tempo. E bom, quando ele volta, ele não é visto por ninguém, ele é praticamente a Mai lá na primeira temporada, começo da primeira temporada, em que ela não é vista por ninguém. Quem acabou percebendo ele foi a sua Kouhaya, uma das garotas que conhece ele e que lhe ajudou na primeira temporada, e que acabou reconhecendo ele e revela um fato bem curioso, porque ela meio que foi avisada que o Sakuta precisava de ajuda em certo local, e que foi isso que trouxe ela até esse local em que o Sakuta do futuro está. E bom, é praticamente as personagens principais, as garotas principais da série que conseguem reconhecer o Sakuta, e também a versão dele do presente, porque o Sakuta do futuro, ele acaba avisando o Sakuta do presente do que aconteceu, só que o Sakuta do presente não passou pelo que o Sakuta do futuro passou, e ele não liga para que a versão
versão do futuro dele fala e ele vai tentar salvar a Shoko. E a sua versão do futuro, vendo que não conseguiu convencer a sua versão do passado, ele foi falar com ninguém menos do que a Mai, que estava no seu camarim focando no seu trabalho. E logo de início ela percebe que esse aí na fantasia é o Sakuta do futuro, porque o Sakuta do presente ligou para ela e falou sobre a outra versão dele. E bom, ela acaba percebendo quem ele é e percebendo que ela conseguiu salvar ele, porque se ele está vivo, mesmo que 4 dias depois do acontecimento, significa que ela salvou ele. E bom, ele está ali para simplesmente pedir para que ela não vá para o local. Só que é uma coisa que ela não quer. Ela não quer deixar que o namorado dela morra, porque ela sabe o que vai acontecer. Só que esse Sakuta, ele não quer passar por aquela situação. E agora ele escolheu ficar com a Mai. E ele acabou convencendo ela de esperar ele na casa dele, porque ele vai voltar depois que ele impedir o seu eu do presente. E que dessa vez ele consegue impedir que tanto ele quanto a Mai sejam atropelados. Mas agora tem um problema ainda maior, porque se ninguém morre, a Shoko não vai receber o transplante e a Makinohara Shoko vai acabar morrendo. Simples assim, o dilema volta mais cruel do que nunca. Então quem toma a decisão é a própria Shoko, ainda criança, porque a situação aconteceu por conta da Makinohara Shoko criança, que estava indecisa do que escrever na sua redação sobre o seu futuro e que não sabia o que escrever por conta da sua doença no coração que não deixa ela pensar no futuro. Só que logo depois de tudo que aconteceu, ela acaba escrevendo uma redação escolar, colocando todo o seu desejo de criar um futuro onde ela não precisaria desse transplante e que com isso ela mudaria toda a linha do tempo, porque essa linha que o Sakuta ele acaba voltando para salvar a Mai e também ele mesmo, ainda é uma linha do futuro e é uma coisa que dá para ser mudada e é uma coisa que acaba acontecendo. Eles acabam mudando a linha do tempo. Só que tem uma coisa, eles acabam mudando a linha do tempo até eventos antes da primeira temporada, ou seja, antes do Sakuta conhecer a Mai. Então assim, foi uma coisa muito difícil no final do filme, porque se eles fossem passar por isso, talvez o Sakuta não conhecesse o Kunimi, a Futaba e também a Mai, a sua namorada. Então é um risco que poderia ter. Só que o Sakuta ele estava apostando na questão das lembranças do futuro, porque naquela parte em que o Sakuta ele acaba voltando para salvar ele e a Mai, as lembranças daquele futuro acabaram nos personagens da linha atual. Então assim, ele estava apostando que se voltasse mais ainda para poder salvar a Makinohara Shoko, eles acabariam se lembrando de tudo em certo ponto e acabariam voltando à sua vida normal, com o Sakuta namorando a Mai e também com seus amigos. Só que era uma aposta dele e que logo depois o tempo se ajeita, chega o ano novo e agora o Sakuta e a Mai estão juntos de novo, ou seja, mesmo depois eles terem voltado mais ainda no tempo, agora para uma linha atual, como o anime coloca, eles acabaram ficando juntos de novo. Vemos eles curtindo o dia e visitando um santuário nesse momento. Só que tem uma coisa, porque ao passarem pela praia, eles acabam vendo uma garota, e que é a Shoko, viva, crescida e também saudável. E bom, mesmo que tecnicamente eles não tenham se conhecido, alguma coisa no fundo fez eles se reconhecerem, e não tentem estabelecer algo fisicamente, algo cientificamente para entender a situação, não. Tem partes científicas aí colocadas no anime, mas coloquem mais que é uma parte sobrenatural, porque tem muita coisa viajada aí que o autor coloca, que ele mistura o sobrenatural com coisa científica, só que tem muita coisa que é muito passada aí, muito viajada, que você tem que considerar como sobrenatural, que nessa parte que eles acabam se encontrando com a Shoko, ela acaba se lembrando deles, o Sakuta acaba se lembrando da Shoko e ela acaba se lembrando dele, e tudo se conectando, todas as linhas se conectando. E bom, a explicação da Shoko estar viva está relacionada a esse filme que a Mai e o Sakuta estão vendo cartaz, porque é um filme em que a Mai recebeu um papel de uma garota que precisava de um transplante de coração, e que ela acabou recebendo esse papel e aceitando por um motivo misterioso, porque ela acabou falando que ela sentiu que tinha que fazer. E bom, ela sentiu que ela tinha que fazer por conta da experiência que a versão do futuro dela acabou passando, e que acabou passando essa sensação para a versão dela do presente, essa versão agora da parte final do filme, e que acabou sentindo que tinha que fazer esse filme, e que consequentemente com ela fazendo esse filme, acabou incentivando mais pessoas a doarem órgãos, e que consequentemente a Shoko acabou recebendo um coração de uma outra pessoa, não do Sakuta e nem da Mai. Então ela acabou sendo salva nessa linha por conta desse filme. Então no final chegamos a um desfecho em que o Sakuta vive, a Mai vive e também a Makinohara Shoko vive. Então agora é uma parte mais feliz para todo mundo, e que encerrou muito bem o primeiro filme de Bunny Girl. E cara, que filme foi esse? Se você terminou esse filme desolado, sem chão, completamente destruído igual eu, chorando no banho, comenta aqui abaixo, porque esse filme, no meio dele, na hora que vemos o Sakuta desolado após aquele acontecimento, não tem como, você fica desolado ali e você fica querendo saber o que vai acontecer, porque você tá desesperado junto com o personagem. Então assim, foi um excelente filme de Bunny Girl aí, eles conseguiram passar perfeitamente a história desse arco, e que assim, teve algumas partes ali que foram reduzidas, como por exemplo, informações assim, que foram meio que resumidas aí sobre o que está acontecendo, mas que, como eu disse antes, não leve muito a sério o que o autor coloca, considere mais como uma coisa sobrenatural.
sobrenatural, porque tem muita coisa aí que faz sentido cientificamente, mas é elevado, assim, o autor leva para um outro nível, e que você tem que considerar como sobrenatural. Mas assim, esse filme é muito bom, você fica com o olhar fixo desde o início, por conta da situação inicial, logo depois que você faz a primeira descoberta sobre a situação na Makinohara Shoko, e que faz você querer saber o que vai acontecer, qual decisão o protagonista ele vai tomar. E logo depois que ele toma a decisão e acontece tudo aquilo, caraca, você quer saber pra onde vai o filme. E logo depois vem a conclusão, e é muito boa a conclusão, e depois tem outra conclusão, que é a do final do filme, logo depois da primeira decisão que o protagonista teve que tomar, e que é muito boa, e que é muito necessário você entender o que acontece nesse filme, para entender os próximos arcos, e também os próximos filmes e a segunda temporada, porque não dá pra pular da primeira temporada para a segunda temporada, você vai ver uma lacuna aí no meio que não vai entender. Mas aí, me conta qual cena fez você desabar nesse filme, qual cena te destruiu completamente nesse filme, comente aqui abaixo nos comentários, e claro, se você curtiu o vídeo, já deixa seu like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos, principalmente sobre os filmes 2 e 3 de Bunny Girl, e que eu vou trazer futuramente nesse mês ainda, nesse mês antes da estreia da segunda temporada. E é claro, compartilhe esse vídeo aqui com o seu amigo que precisa sofrer junto com você, você não pode passar sozinho por isso não, você tem que trazer alguém para sofrer com você. Valeu demais por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.